Hoje eu vou me pautar nas geotecnologias da educação básica e aprofundando um pouco sobre a geografia como os recursos didáticos de fácil acesso que dá para poder se trabalhar a geografia. Contudo, desde já, eu gostaria de falar que eu não gosto de nada muito estático, eu não gosto de nada muito engessado. Então, não vai ser apenas eu falando aqui. Vai ter alguns momentos em que eu vou pedir para alguns, claro que de maneira organizada, abrir o microfone, porque eu vou querer ouvir um pouco de vocês durante todo esse momento. Se você, claro que no final a gente vai ter um momento maior para poder estar falando, e aqui a gente vai utilizar o chat também. Só que eu acho importante essa interação, que é porque com essa interação a gente vai fazer com que toda a temática seja trabalhada de maneira mais adequada dentro do âmbito da geografia escolar, já que é assim que acontece dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, se for apenas o professor falando e os alunos calados ouvindo, a gente vai estar formando apenas pessoas alienadas. E de maneira alguma a gente quer isso. A gente quer justamente aquilo, a discussão. E fazer ciência através da discussão. Saudável. Bom, sempre antes de falar de tudo que envolve geografia escolar, é preciso falar um pouco sobre o ensino de geografia. E dentro do ensino de geografia, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E esse é o primeiro momento que eu queria que vocês pudessem estar ligando o microfone de vocês por um rápido momento, de maneira organizada. Para vocês responderem essa pergunta. Qual a importância de ensinar geografia? Alguém pode falar? Não precisem brigar, tá? É só ligar o microfone. Alguém se dispõe? Acho que estão tímidos, Edenilson. Eu percebi, eu notei. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir bem aqui o Meet pelo celular e eu vou poder tá curiando aqui o chat. Só um momentinho. Aí vocês podem estar respondendo também no chat. O Brendo aqui falou. O Breno aqui falou sobre a necessidade de conhecer o espaço geográfico. Alguém mais tem algo a falar? Não só a necessidade de conhecer o espaço geográfico, mas principalmente o espaço visível, com todos os aspectos, né, que envolvem a vida, como a cultura, a economia, a convivência social. Acho que é isso. Certo. Conhecer as transformações do espaço, é isso? Valdiana. Sim, certo. Então, é o seguinte. De já, eu quero falar para vocês que a importância de ensinar geografia no contexto geral, a gente só vai entender isso quando a gente estiver em sala de aula na prática mesmo. Eu só fui perceber isso em 2016, quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula de educação básica e me colocaram na turma mais complicada da escola. E sem avisarem. Só cheguei lá, eu bonitinho, estagiário. Cheguei lá e o diretor falou desse jeito, olha, você vai para essa turma, é uma turma boa. Eu achei estranho. Entrei na turma e simplesmente 3 cadeiras estavam viradas no chão. A mesa do professor estava longe do lugar onde ela deveria estar. E tinha um aluno chutando. Literalmente o armário da sala lá. Enfim. O Samuel falou que a importância de ensinar geografia é entender as contradições existentes no espaço geográfico e como eles estão interligados. E realmente,
entender esse espaço geográfico, a gente tem que ir além do âmbito apenas o âmbito de escala mundial, de escala nacional e até mesmo de escala regional. A gente tem que ir aproximando cada vez mais. Então, a importância de ensinar geografia é mostrar a realidade do aluno. Mostrar que aquela realidade que o aluno vive é a geografia, tem geografia no meio. E ela precisa ser estudada para ser entendida. Bom, a gente tem o processo de ensino-aprendizagem. Eu acredito que algumas pessoas já tenham até visto essa imagem. Essa imagem eu fiz em 2017, se não me engano. Eu gosto de chamar ela de ciclo do processo de ensino-aprendizagem, em que ela tem 3 viés. O primeiro é ensinar, o segundo é aprender, e o terceiro é o processo de ensino-aprendizagem, que é justamente a junção do ensinar com aprender. Mas tem 2 elementos muito importantes que ficam entre esses 3 processos, que é o aluno e o professor. É aquela questão do professor aprender com o aluno aprender com o professor. Pois é, aquela conversa que toda vez a gente fala para os alunos na sala de aula e fala para eles que, não se preocupe, a gente também está aprendendo com você. Pois é, a gente realmente aprende com os alunos. Mas como é que é essa aprendizagem? Eu só falo isso de maneira para instigar o aluno a participar da aula? Ou realmente está acontecendo essa aprendizagem? Eu poderia dizer para vocês, por experiência própria, que a experiência do ensinar, a experiência do estar na sala de aula é completamente diferente da experiência que o aluno vai ter diante da gente. Por exemplo, é muito fácil eu chegar e falar para o aluno que eu estou aprendendo com ele. Agora, eu chego para o aluno e falo para o aluno isso, o aluno não vai entender de que maneira ele vai estar me ensinando. Então, a gente precisa explicar essa questão para o aluno também. Explicar para o aluno o que é o ensinar ao professor. Como assim? Eu não sabia direito, em 2016, quando eu entrei na sala de aula, nessa mesma turma que estava um caos, eu não sabia direito como lidar com alguns alunos. Então, eu utilizei esse método também, de falar que o professor aprende com o aluno, de uma maneira... Posso sim. Uma maneira de lidar com o aluno, falando isso que eu falei, que é de eu tô tentando me aproximar de ti falando que eu aprendo contigo. Só que eu percebi que a maneira que eu fiz isso foi de maneira um pouco errônea. Por quê? Porque o aluno, ele precisa às vezes, de um assunto bem mastigado para que ele possa entender, principalmente quando for uma temática bem complexa. Ou então, quando eu não vou explicar esse assunto, eu vou ter que demonstrar para o aluno através de fatos, através de exemplos. Tinha um aluno, chama ele de Matheus. O Matheus, ele sempre foi um aluno muito complicado. Dentro da sala de aula, eu fiz uma dinâmica para ver se eu conseguia controlar a turma, por assim dizer. E dentro dessa dinâmica, cada um tinha que fazer a pergunta para alguém. E toda vez que o Matheus ia fazer a pergunta para o colega dele, ele fazia uma pergunta simplesmente imoral. Era perguntas de baixo nível mesmo. E eu repreendia ele, dizer que não podia e tudo mais. No dia seguinte, a professora foi até a sala de aula, quer dizer, foi até a direção da escola, falou que eu fiz essa dinâmica, e o que foi que ela disse para o diretor? Disse que eu instiguei o Matheus a fazer perguntas imorais. O engraçado é que ninguém mais na sala de aula entendeu isso, só o Matheus entendeu isso e contou para a mãe dele. O diretor me chamou para conversar, mas eu expliquei, o diretor entendeu, sabia já do histórico do aluno. E dentro de todo esse contexto, o que eu pude entender é que eu não cheguei no Matheus de uma maneira interessante para ele. Eu não pude falar que eu aprendi como lidar com alunos como ele dentro da sala de aula, porque depois eu não expliquei para ele. Então, é basicamente isso. Eu tenho que explicar para o aluno por que eu aprendo com ele. Por que dentro do processo de ensino-aprendizagem, o aluno e o professor, eles precisam estar nessa sintonia. E sempre tem que ser muito claro um com o outro. Ser sincero. E detalhe, é ser sincero mesmo. É falar aquilo que... Utilizar as palavras certas, claro. Mas é falar aquilo de maneira... É falar, por exemplo, falar para o Matheus que o Matheus estava errado, mas deixar claro para ele usando as palavras certas. Fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem seja claro. Isso é de uma maneira geral. E eu posso estar falando isso para qualquer tipo de formação
que possa estar sendo professor. Ou então, trazendo para a geografia, ao falar isso, a maneira mais clara de mostrar para o aluno que ele está entendendo, que ele está vivendo a geografia, é justamente demonstrando isso para ele, trazendo exemplos claros para eles do dia a dia. Então tá, eu trouxe 2 objetos aqui. O primeiro são os parâmetros curriculares nacionais, que ele tem um tratamento específico como área, uma vez que oferece instrumentos essenciais para a compreensão e intervenção da realidade social, onde por meio dela podemos compreender como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, as singularidades do lugar em que vivemos, e etc. Basicamente, o PCN fala, o aluno precisa entender a vida dele, precisa entender a geografia que está ao redor dele. E é esse o papel do professor, basicamente, dentro da sala de aula. Não é obrigar com que ele aprenda determinado assunto, mas é fazer com que o aluno possa enxergar a geografia que está ao redor dele. Isso está nos PCNs. E um pouco mais atual, que é de 2017, a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que fala que o ensino de geografia proporciona a compreensão do mundo em que se vive. Basicamente, o que o PCN fala, só que de maneira bem mais simples e direta. Entender que o ensino de geografia ele proporciona a compreensão do mundo em que se vive é entender também que a geografia ela tem espaço garantido dentro da cabeça do aluno. Basta alguém ir lá e ligar a chave, porque está completamente desligado. É como se fosse ligar um interruptor na sala. Está tudo escuro, liga o interruptor, a geografia aparece, está lá. Silvio Oliveira, nesse ano, 2020, eles discorreram que na construção do saber geográfico escolar, tendo em vista todas as peculiaridades do ensino da disciplina, é de importância levar em consideração a significativa contribuição na formação de cidadãos. Essa primeira parte, que fala sobre a formação de cidadão, é interessante ligar isso completamente à geografia. Toda vez que eu vou falar de geografia e me perguntam basicamente o que é geografia para você, eu falo que geografia é a ciência dos sábios. Eu aprendi isso no ensino médio com a professora de geografia. Ela falou que para entender geografia é preciso entender muito de outras disciplinas, muito de outras ciências. E desde o ensino médio eu carrego isso comigo. E realmente é. Ou seja, eu tenho que estudar tudo. Então, ao estudar um pouco de tudo, eu vou fazer a geografia. E o que isso tem a ver com formação de cidadãos? Bom, dentro da geografia, a gente vai estudar justamente essa relação entre o homem e o meio em que ele vive. Se não houver essa sincronia, essa junção desse meio em que se vive com a humanidade, é impossível fazer geografia, já que um interfere muito no outro. A gente fala muito de agentes antrópicos. Mas parece que às vezes só fica no discurso. E esquece de que realmente existe essa singularidade, essa sincronia, em que realmente o que o homem faz com o meio vai afetar o homem de alguma maneira. Ou seja, formar cidadãos é chegar para o professor, chegar para o aluno e falar para ele, olha, isso aqui que a gente está fazendo vai servir para isso, para você no futuro de determinada maneira. Eu lembro que no ensino médio teve uma época em que eu me perguntei por que eu estudo matemática. Não gosto de matemática. Primeiro período, na graduação, eu me deparei com estatística. Enfim, eu tive que usar matemática. E ainda hoje a gente usa matemática, do mesmo jeito que a geografia. Outra pergunta para vocês participarem. Qual é a geografia da minha realidade? O que de geografia vocês podem enxergar na realidade que vocês vivem? Por exemplo, eu moro em frente ao Rio Puti. Ou seja, o rio está aqui na frente da minha casa. E por muitos anos a água do rio chegou aqui em casa, ou então chegou bem próximo. Em 2009 mesmo foi uma catástrofe, praticamente. E eu só fui entender a minha realidade depois que eu entrei na licenciatura. E vocês? Eu vou dar tempo para vocês possam responder no chat, ou então ligar o microfone para poder estar falando. Qual é a realidade geográfica que vocês vivem? Como é os arredores da região em que vocês vivem, que vocês convivem? Bom, eu vivo numa região onde, geologicamente, o relevo ele é mais baixo. Então,
em relação à rua principal. Então, toda a água que, quando chove, ela escorre diretamente para o meu bairro. Então, você vê que o relevo influencia tanto nas pessoas, nos movimentos das pessoas, quanto nas condições sociais. Certo, Lucas. Mais alguém? Mais alguém mora em um lugar interessante que, geograficamente falando, tem aspectos que chamam bastante atenção da ciência? Lucas, aproveitar que você falou, e acredito que você vai falar novamente, estou te perguntando isso, que de maneira negativa esse aspecto geográfico, ou maneira positiva, ele afeta diretamente na tua vida? Bom, a, durante o período da manhã, quando isso acontece, que é o período que eu tenho que sair, isso acarreta que a dificuldade, se eu pedir um Uber, ele não vai chegar aqui com tanta rapidez, e que muitas vezes ele não chega, porque antes aqui, como eu moro na última rua, a situação mais grave é aqui. Então, chegar ônibus e transporte aqui é muito mais difícil do que na rua principal. Certo, entendi. Um aspecto geográfico que as pessoas desconsideram bastante também é aquele que afeta a nossa vida de maneira simples. Como no caso do Lucas, o Uber também passa um pouco por isso. Eu moro literalmente em frente à curva São Paulo. Para muita gente, essa região é completamente marginalizada, mesmo eu não achando muito. E dentro desse aspecto aqui, de acharem que aqui é marginalizado e tudo mais, quando dá 6 horas da noite, o Uber já não vem para cá. Às vezes, quando é 5 horas e o céu está um pouco nublado, já não vem também. Ou seja, é preciso modificar a minha vida em relação ao que as pessoas acham da região onde eu moro. E isso tudo é um contexto social que está inserido dentro da geografia e que dá para explicar por que a construção da curva São Paulo ocasionou isso, por que está dessa maneira e não de outra maneira. É basicamente isso. Vocês estão bem tímidos. Eu acho que é porque vocês ainda estão acordando, mas tudo bem. Tá, agora que vocês podem participar bastante no chat. Eu quero que vocês mensurem a criatividade de vocês. De 0 a 10. De 0 a 10. Como é a criatividade de vocês? Qual é a nota que vocês dão para a criatividade de vocês? 4. Mais. 5, 7. O Ítalo é 6. Meu Deus, 3. A confiança de vocês é bem, bem, bem complicada. Ah, 8. Ok. Então tá. Eu acreditando aqui no que vocês estão falando, imagino que ninguém colocou 9. Alguém colocou 9, eu não vi. Deixa eu ver. Não colocou não. Ninguém colocou 9, nem 10. Eu acredito que quando a gente fala de ensino de geografia e de ensino em geral, a gente tem que ser um bicho criativo. Eu gosto de usar a expressão professor tem que ser um bicho criativo. Por quê? Porque a gente se depara principalmente quando é na educação pública, a gente se depara com muitos aspectos, com muitas características do ensino dentro da educação pública, em que é necessário ter essa criatividade completamente ativa. Por exemplo,
Quem colocou de 9 a 10, que eu vi que não foi ninguém, mas quem acha que é de 9 a 10 e não colocou aqui, tá ok. A criatividade de vocês está ótima. Quem colocou de 7 a 8, certo, também tá bom. Mas quem colocou de 0 a 6, também tá bom. Vou explicar para vocês qual é a diferença entre o ruim e o bom dentro desse contexto que a gente está falando. Por exemplo, de 0 a 6, não é que seja ruim, mas é que precisa melhorar. De 7 a 8, ok. De 9 a 10, ótimo. Só que é o seguinte, de 0 a 6, a gente entende em que ninguém é obrigado a ser criativo a esse ponto. Até mesmo porque criatividade você consegue de duas maneiras. Ou você nasce com ela, ou você trabalha ela. E esse segundo ponto de trabalhar essa criatividade é o que vocês precisam fazer. E agora eu questiono vocês. Como é que vem essa criatividade? Como é que essa criatividade de vocês ela é trabalhada? Principalmente quem colocou de 0 a 6. Como é que a gente pode trabalhar essa criatividade de vocês? Existem diversas maneiras. Vocês podem até responder no chat. Bom, eu vou dizer basicamente como é que eu trabalho a minha criatividade. Brincando. Fazendo algumas... Como eu posso dizer para vocês? Me divertindo. Isso. Brincando, me divertindo. E tem duas coisas que as pessoas fazem bastante e acabam esquecendo, que isso afeta completamente a criatividade. Que é assistir série, jogo no computador, aquele jogo de tabuleiro, livro. Quando você lê, a sua criatividade, ela vai ativar a chavinha na cabeça de vocês e vai fazer com que vocês tenham criatividade imaginativa. Isso é ótimo. Porque quando a gente está lendo o livro, a gente não consegue assistir a imagem. A gente tem que imaginar a imagem. E ao imaginar a cena que está acontecendo no livro, que está sendo lida, você vai estar trabalhando seu cérebro. Detalhe, eu estou falando isso para vocês sobre trabalhar a criatividade, mas trabalhar a criatividade de maneira simples. Tem gente que chega a procurar um psicólogo, tem gente que vai atrás de psiquiatra, enfim. Mas para vocês que colocaram de 0 a 6, não se preocupem. Trabalhem essa criatividade de vocês. Só dessa maneira, não. Vocês têm que procurar também conversar com as outras pessoas. Pegar a ideia das outras pessoas. Por que eu estou falando de criatividade antes de falar de geotecnologias? Porque dentro das geotecnologias, a gente vai ter vários aspectos dentro das geotecnologias em que vai dividir em várias áreas, e essas áreas elas vão precisar ser trabalhadas de maneira a favorecer a geografia. Dentro dessas imagens que tem aí no slide, tem vários aplicativos, em que muitas pessoas não conseguem imaginar a geografia dentro desses aplicativos. Tem alguns que são escancaradamente diretos, a geografia está lá. Tem outros que é preciso procurar um pouco mais. Por exemplo, de maneira direta, a gente tem o quê? Uma bússola. De maneira indireta, a gente tem o WhatsApp. Dessas perguntas, essa aqui é a última, dessa primeira fase das perguntas. O que vocês entendem por geotecnologias? Eu quero ouvir alguém falar agora. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Ao meu ver, geotecnologias, no caso, é a utilização de softwares para a gente entender um determinado espaço que a gente vive por meio de mapas, a utilização de GPS, geoprocessamento, entre outros. Obrigado. Gostei bastante da tua resposta. O que eu poderia acrescentar nessa tua resposta seria apenas em relação aos softwares. Toda vez que a gente fala de softwares, a gente esquece que tem o hardware e o peopleware. E a gente vai ver isso já já. Acho que inclusive é agora. Não é agora não. Mais tarde a gente vê. Antes de a gente chegar nesse ponto de falar sobre hardware, software e peopleware, a gente vai falar sobre o Souza. O que o Souza falou, e que é interessante que ele fala, é sobre justamente essas tecnologias mais antigas. Porque quando a gente fala de geotecnologia, a gente imagina um computador, um software, em um computador de última geração, em um celular bom e tudo mais. Não.
quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que entender que desde o passado a tecnologia ela vai se desenvolvendo. Então, um globo, um dia foi uma novidade, foi uma tecnologia muito moderna. Então, como o globo era uma tecnologia moderna, naquela época, era a tecnologia que eles tinham. Então, era um objeto, um material, um recurso das geotecnologias daquela época. E quando a gente fala que no futuro a gente já tem um globo digitalizado no computador, no celular, é porque aquele globo, aquele mapa mundi que a gente tem, ele teve uma base. E a base dele foi o quê? Foi o globo normal mesmo, aquele globo físico que a gente pega, aquele bem antigo, aquele que é azul que tem na escola, aquele de isopor que quando você pega se esfarela. Pois é, aquela tecnologia, quando ela foi digitalizada, ela foi apenas reutilizada e colocada em um hardware. Sobre o hardware, peopleware e software que eu falei. Nós temos três colocações aqui nessa imagem. O primeiro é o hardware. Toda vez que a gente fala de hardware, a gente está falando daquilo que é tátil, aquilo que eu posso tocar. Por exemplo, o computador, o notebook, eu posso tocar ele, então ele é o hardware. As peças que tem dentro de um computador, um HD, uma placa-mãe, um processador, um drive, todos esses objetos que a gente pode tocar são hardware. E tem o software. Aqui eu coloquei exemplos de dois, desculpa, de quatro, que é o Windows, aquele que vai no computador e que antigamente ia em alguns celulares. O iOS, também tem um Mac, que é como se fosse um iOS para computador, e tem o Android, que é basicamente a maior parte das pessoas tem. Dos quatro que eu citei aqui, ele tem essa capacidade, eles têm essa capacidade de digitalizar. Por exemplo, é o software que vai dar uma função para o hardware. É ele que vai fazer com que o hardware funcione de determinada maneira. Por exemplo, eu tenho o meu corpo é o hardware, mas a minha mente, ela é o software, é que vai fazer com que o corpo se movimente, fazer com que um dedo possa estar se mexendo. Essa é a diferença entre o hardware e o software. E temos o peopleware, que é que é o mais importante de toda essa história. O peopleware é justamente as pessoas, somos nós. Aquilo que vai fazer com que a mente funcione. Temos o hardware, que é o corpo, o software, que é a mente, e podemos dizer que temos o peopleware, que é o Deus, aquele que está mandando em todas as ações daquilo. Ou seja, é um conjunto. Quando a gente fala de geotecnologias, principalmente dentro da contemporaneidade, a gente está falando desses três objetos, dessas três pessoas. Eu costumo dizer que é a Trindade Santa das Geotecnologias. Bom, e para chegar num ponto assim mais concreto, a gente pode dizer que as geotecnologias podem ser uma ferramenta poderosa para as tomadas de decisões, podendo ainda ser utilizada em diversas áreas, como a gestão ambiental, municipal e, é claro, na educação. Essa questão da interdisciplinaridade das geotecnologias, ela é muito importante quando a gente vai trabalhar com um público maior. Por exemplo, teve alguns trabalhos que eu fiz durante a vida em que eu tive que ter a permissão de diretores da escola, de coordenadores de uma escola, e eles não são da geografia, geralmente. Por exemplo, uma vez eu fui barrado por uma professora que é diretor e a formação dele é em matemática. Eu fui barrado de fazer uma atividade porque ele não entendia e dizia que a geotecnologia não tinha nada a ver com as outras disciplinas da escola e que seria muito tempo tomado, enfim, todo aquele discursinho já de não pode. Aí foi lá, eu tenho que fazer um projeto e mostrar para ele, através de um slide, mostrar para os outros professores, para a coordenação, qual a importância de trabalhar geotecnologias e mostrando principalmente o quão importante é na biologia, o quão importante pode ser também no português, na matemática, e mostrando também a questão através de gráficos. E deixando a entender que as geotecnologias não precisam ser algo complexo, em que a gente tem que trabalhar o QGIS, que a gente tem que trabalhar o ArcGIS, em que a gente tem que trabalhar o Google Earth, exatamente. Geotecnologias é basicamente do simples ao mais complicado. A gente está muito acostumado dentro da graduação de trabalhar na construção de mapas e dizer que só aquilo é geotecnologias.
Inclusive, eu já tive discussões dentro da graduação sobre isso, justamente por colegas de turma não entenderem que eu estar com o celular na mão, olhando o mapa, era importante para mim naquele momento. Ou seja, eu tenho uma tecnologia, eu não vou poder utilizá-la a meu favor, sendo que dentro das geotecnologias tem hardwares que me permitem utilizar softwares que façam determinada função dentro da geografia. E uma coisa importante dentro das geotecnologias que a gente precisa entender são as tecnologias da informação e da comunicação, os TICs. Mendes, ele fala que os TICs é o conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam a automação ou a comunicação dos processos existentes dos negócios, no ensino, na pesquisa científica, etc. Assim sendo, tecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar informações. Os TICs, a crescente dos TICs, dessa tecnologia das informações, a gente pode associar ele bastante também com a questão de... Fugi a palavra agora. Enfim, com a questão principal de compartilhamento de informações. Quando a gente está compartilhando essas informações, antes delas serem compartilhadas, elas passaram por 2 processos. A distribuição e, em primeiro lugar, reunir. E quem é que vai reunir ela? Lembra do Pequeno Príncipe? Que dentro do Pequeno Príncipe tem um geógrafo. Esse geógrafo, ele fala que ele é um geógrafo de gabinete. Ele fica direto lá, mapeando, vendo as informações que outras pessoas coletam para ele. A gente é acostumado muito com esses geógrafos de gabinete, que não gostam de ir a campo, que não gostam de experimentar. Bom, para que existissem essas informações, alguém precisou reunir essas informações. Por exemplo, quando a gente está lá no Google Earth e a gente coloca lá no Street View, que é para a gente ver a imagem 360 graus daquela imagem e tudo mais, o carro do Google precisou passar por aquela rua lá. Como o carro do Google passou por aquela rua, ele teve que observar elementos daquela região que fossem importantes para ele, em que ele teve que anotar o nome da rua, em que ele teve que ver, em que alguém teve a preocupação de estar passando em uma rua que realmente fosse uma rua e não apenas uma vereda, enfim. Tanto que muitas vezes quando a gente está no Google, tem algumas ruas que a gente não consegue entrar, porque o carro não chegou lá. Então, alguém teve que reunir, alguém teve que pegar aquele carro e sair caminhando. O geógrafo lá do Pequeno Príncipe, ele é um geógrafo de gabinete. Outras pessoas pesquisavam para ele. Então, muitas vezes as informações chegavam para ele e ele não entendia. Ou seja, para que as geotecnologias possam ser entendidas, elas precisam ser reunidas. E só se é reunida uma informação quando se vai a campo. A questão da distribuição. Então, antes de distribuir, é preciso ter o tratamento de determinado material. Por exemplo, eu fui numa escola, eu fiz a entrevista com alguns professores e eu tive que quantificar isso em um gráfico. Ao quantificar isso em um gráfico, eu vou estar analisando e vendo como é que aquele gráfico vai estar sendo vai estar sendo apresentado de uma maneira adequada. Ou em formato de pizza, ou em formato de bar, enfim. Eu vou escolher a melhor maneira como esse gráfico tem que ser visto. Outro exemplo, quando eu vou a uma escola e tiro foto da turma, eu vou ter que ter a preocupação de estar embaçando o rosto dos alunos, para não mostrar o rosto deles, para resguardar a identidade de cada um. Quando eu faço isso, eu vou estar fazendo um tratamento dentro do material coletado. Quando a gente entra no Google, eu apareço no Google Earth. É quase uma vitória para mim isso. Eu apareço no Google Earth. E eu estou dentro do carro. Mesmo assim, quando o carro passa pela gente, ele acabou fotografando o rosto do motorista e o meu rosto, que estava no banco passageiro. Não dá para saber que sou eu. Por quê? Porque eles embaçaram o meu rosto. Alguém teve que tratar aquela imagem. Então, não é apenas reunir e chegar e distribuir, basicamente. Não. Esse reunir inclui também um tratamento de imagem. Essa distribuição tem que ser pensada como é que ela vai ser. E esse compartilhamento de informações é justamente fazer com que se espalhe. Eu vou dar o exemplo da fake news. Por que a fake news se espalha?
porque ela acabou tendo uma notícia completamente extravagante e que chamou a atenção de bastante pessoas. Então, o primeiro ato que eles vão ter é compartilhar lá no Zap Zap. É basicamente isso que acontece com as geotecnologias em geral. Para que não adianta só reunir, não adianta fazer um tratamento de imagem dentro dessa coleta de material, mas é preciso saber distribuir, para quem distribuir e compartilhar, e principalmente para quem compartilhar. Tá, eu vou falar de 4 coisas. Agora, a gente tem um computador, notebook, tablet e celular. Eu vou dar a experiência própria de cada uma. E vocês podem estar participando, como vocês bem entenderem, tá? Pode ser no chat, ou então pedindo, ou então ligando o microfone, quando eu estiver falando. O primeiro que a gente tem é o computador. Eu tentei pegar um computador parecido com o que é utilizado na UF. Esse computador, eu tive uma experiência uma vez com o computador, foi na graduação, quando eu estava sendo monitor da disciplina de fotointerpretação. Dentro dessa disciplina, os computadores que tinham lá disponível para a gente, ele não tinha o ArcGIS. Como ele não tinha o ArcGIS e não poderia ser instalado, eu tive que levar um computador da minha casa, computador mesmo, de mesa, da minha casa, para a UFP, para que a professora pudesse estar utilizando alguns programas nele. Quando a professora estava utilizando esses programas lá, no meu computador, o meu computador simplesmente parou de funcionar. Ele desligou e não quis ligar de maneira alguma. E detalhe, ela não estava usando nenhum ArcGIS, nenhum programa mais pesado. Ela estava usando o Google Earth, que é um programa mais leve. Dentro desse programa, por que o computador desligou? Porque o Windows ele pede uma atualização, que é comum tanto para notebook quanto para computador de mesa. Esse meu computador de mesa ele desligou uma atualização. E ao tentar ligar ele novamente, a fonte do computador, aquele ventiladorzinho, ele parou simplesmente de funcionar e esquentou e queimou. Porque a atualização estava puxando muito do computador. Eu não sei o que aconteceu, provavelmente tenha sido a má sorte. E queimou o computador. Fiquei muito frustrado. Só que a aula precisava continuar, a aula da professora. E para poder continuar essa aula, explicando basicamente como é que funcionava hardware, software, foi por isso que foi necessário levar um computador mesmo. Para continuar essa aula, a gente teve que trabalhar com o que se tinha. Então, a gente pegou um notebook e, através de imagens, sendo projetadas no Datashow, a gente conseguiu fazer algumas coisas, mostrar para o aluno. Claro que não foi de maneira mais direta. E como já tenho uma experiênciazinha de computador e tudo mais, eu fui desmontando o meu computador com a ponta de uma faca, fui desmontando o computador, tirando as peças do computador, que no caso é o hardware, e fui mostrando para os alunos, e eles foram pegando nas peças. Claro que não em todas, porque algumas não podem ser tocadas de maneira livre. Outro que nós temos é o notebook. O notebook, mas não é a mesma coisa que o computador normal, computador de mesa? Não é a mesma coisa que o computador de mesa não, que fica em casa, não. Assim, basicamente as funções dos dois são a mesma, mas tem a diferença. Ele é portátil, eu posso levar ele para onde eu quiser. Ou pelo menos a intenção é essa. Por que eu vou falar uma experiência de notebook? Porque uma vez eu fui dar uma aula e simplesmente o notebook não queria conectar o Datashow. E eu tive que pensar em uma maneira de apresentar aquele slide para a turma. Então, eu peguei, virei o notebook para que as pessoas pudessem sentar mais perto, os alunos pudessem chegar mais perto de mim. E fui explicando daquela maneira, mesmo com a imagem pequena. E quando era necessário, eu dava um zoom na imagem pela tela do notebook. O tablet. Inclusive, o tablet foi uma das aquisições que eu mais fiquei triste. Porque a intenção do tablet era eu ler. Eu só queria ler um tablet, então eu comprei um bem barato. E quando deu no final do ano passado, 2020, final de 2020, a bateria do tablet começou a inchar e quebrou. Só que eu tinha esquecido que, como eu tô participando da seleção do mestrado, tinha muito textos que eu tinha deixado apenas no tablet. Então, eu tinha esquecido que eu tinha deixado esse texto apenas no tablet. Ou seja, eu perdi o material que eu tinha no tablet. E o outro é o celular. Assim, eu não gosto de falar que o celular não me decepciona. Até agora não decepcionou. Espero não estar enganado no futuro.
O celular até agora ele não decepcionou. Por quê? Ele é basicamente completinho, é como se eu tivesse um computador de mão, porque é realmente um computador de mão, com um sistema operacional ok, um sistema operacional que me favorece de maneira rápida. Claro que ele não tem a eficiência de um computador, mas ainda assim é possível fazer algumas coisas no celular em que muitos computadores um pouco mais antigos, eles não têm essa capacidade de estar realizando. Por exemplo, ver o Google Earth de maneira sem travar, Google Earth Pro. No celular ele não tem um Pro, mas se eu colocar o Google Earth no computador que eu tenho aqui em casa, ele não vai abrir direito, ele vai ficar travando. Se eu abrir o Google Earth no celular, ele não vai estar travando tanto. Por mais simples que seja meu celular, por mais de entrada que seja meu celular. E por que eu estou falando de todas essas experiências? É porque é sempre preciso ter o plano A, o B, o C, o D, o E e o alfabeto inteiro dentro da sala de aula, dentro de qualquer situação. Porque aquela questão da criatividade é necessário, aquela questão da criatividade é necessária também nesses momentos. Por isso que é bom a gente estar trabalhando na nossa criatividade, é bom a gente estar estudando sobre tecnologias, por que não? É bom a gente estar estudando sobre materiais, recursos didáticos mais antigos, para que a gente possa estar utilizando eles caso tenha a sala de aula. E um último exemplo que eu vou dar para vocês é a questão da transparência. Eu acho que o nome daquele objeto grande é retroprojetor. Enfim. Aquele que coloca uma transparência, escreve tudo mais. Enfim. Eu tive contato com ele uma vez dentro da sala de aula. Por quê? Porque eu cheguei na escola e na última aula que eu tinha preparado do dia, que era bem mesmo no finalzinho, era justamente uma questão de desenhos e da Pangeia. Eu tinha que montar aquele quebra-cabeçazinho da Pangeia que a gente vai desmontando e fazendo os continentes, tudo mais, mostrando para os alunos. Pois é. O que eu fiz? Eu fiz isso na animação no computador. Só que para ficar legal tinha que ser grande. E eu queria o data show. Só que eu cheguei na escola e o data show não estava funcionando. Eu vi que na escola tinha um retroprojetor que dava para colocar transparência. E lá vai eu pegar uns papéis e recortando à mão cada detalhe durante o intervalo lá da escola. Fui recortando tudo direitinho, tudo mais. Coloquei o retroprojetor na mesa e mostrei para os alunos como é que era aquele cabeça se formava. E deu certo. Deu certo. E eles até gostaram porque eles puderam participar e tocar nas peças do quebra-cabeça. Aquela questão da tecnologia, ela está ultrapassada, eu não gosto muito dessa palavra ultrapassada. É que, tipo assim, a tecnologia é velha e ela não pode ser mais utilizada. Não, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Se não tem como trabalhar com a tecnologia mais moderna, a gente vai trabalhando com a que tem. Ainda sobre os TIC, dentro da geotecnologia, a gente tem que falar que existe um aumento enorme no grau de dificuldade no processamento de dados na geografia. E a partir disso, a gente pode notar que é essencial a utilização dessas. Nesse caso, seriam os aplicativos do SIG, que, segundo a guia SIG, ele pode ser citado entre eles ArcGIS, Spring, PCI, o QGIS, que é gratuito. Enfim, a gente tem vários materiais que dá para ser trabalhado dentro dessa questão das geotecnologias no âmbito da graduação, no âmbito da ciência assim, mais complexa, no âmbito de criar mapas, dentro das características, dentro das características da universidade como um todo, da graduação, a gente quer do bom e do melhor para poder estar colocando nas nossas pesquisas. Só que a gente esquece que, às vezes, simplificar é bom e é melhor. Porque muitas vezes, dentro da universidade mesmo, a gente não vai ter acesso a determinado programa, software, porque ele é pago. A gente não vai ter acesso a computadores potentes. A gente não vai ter dinheiro para comprar um notebook potente. A gente não vai ter dinheiro para comprar um GPS. Então, a gente vai ter que trabalhar a tecnologia que a gente tem. Quando a gente fala em trabalhar a tecnologia que a gente tem, é simplificando. Quanto mais simplificando a gente vai fazendo, a gente acaba entendendo que é preciso improvisar. Quando a gente improvisa um pouco, a gente vai estar trabalhando essa questão da criatividade. E quando eu falo improvisar, não estou falando em perder a qualidade. É apenas mudar a qualidade sem perder características importantes dentro do processo.
Aqui são algumas imagens. Essas imagens são um pouco antigas, porque como eu estou com um computador novo aqui, ele ainda não foram instalados alguns programas. Mas a gente tem que o Panzini Montan e fala que o SIG são ferramentas de análise espacial aplicadas que apresentam bons exemplos de atividades para a geografia, dadas as múltiplas possibilidades de análise dos dados já referenciados. A gente está falando de tecnologia assim, um pouco mais complexa, aquela que dá para ser utilizada dentro do computador mesmo, e a gente precisa de um computador bom, porque eu tenho aqui um Samsung, que ele já é um pouco mais antigo, e ele não abre esses programas. Eu estou aqui agora com um computador um pouco mais novo, e ele já consegue abrir esses programas sem muitas dificuldades, mas ainda assim engasga um pouco, porque quando a gente está falando de imagens por satélite, a gente está falando de materiais que são bastante pesados. E eu falo pesado de complicado mesmo de ser utilizado. Complicado de ser utilizado. Por exemplo, teve uma imagem que eu baixei outro dia, que essa imagem tinha simplesmente meio mega, ou meio giga, 500. Como essa imagem era pesada, o computador quase não abria ela. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir atrás de outro software que pudesse estar reduzindo a qualidade sem perder as características importantes. Presente, ele fala que as geotecnologias não se restringem apenas a imagens e os softwares, mapas e estudos pautados em imagens de satélite, mas é preciso ampliar essa perspectiva. E é preciso ter em mente que ampliar a perspectiva é ir atrás de maneiras diferentes de estar apresentando a geografia. Numa sala de aula, a gente não vai ter disponível para os alunos nem sempre tablets. Então, a gente vai ter que pensar em uma tecnologia que seja acessível aos alunos. Ou então, a gente vai ter que ir na sala, a gente vai na sala de informática de uma escola e os computadores estão completamente sucateados. Em 2016, eu dei aula em uma escola aqui perto de casa, em que, como eu disse para vocês, eu moro em frente ao Rio Puti. Ou seja, essa escola aqui perto de casa é perto do Rio Puti também. E eu queria mostrar um pouco da geografia da região para os alunos. Falar um pouco sobre o Rio Puti e tudo mais. Eu queria mostrar isso para eles no Data Show. Só que eu fiz isso em uma turma e percebi que a turma não gostou. Por quê? Até o Data Show está ficando ultrapassado, entre aspas. O Data Show está ficando ultrapassado pelo motivo de os professores estarem usando bastante. Ou seja, cansei de usar o quadro, vou usar o Data Show. Quero mostrar um vídeo, na sala de aula eu vou levar o Data Show. A turma falou que são mais ou menos 4 aulas. Eles falaram que apenas uma não tinha sido com Data Show. E eu levei o Data Show novamente para a sala deles no final do dia. Então, eles já estavam bastante enfadados do Data Show. Então, às vezes é necessário fazer com que o aluno passe para a prática. Tirar um pouco esse poder da mão do professor e dar um pouquinho de poder para o aluno. Em que o aluno ele vai e ele pega aquela tecnologia e começa a manusear. Ou seja, quando a gente pega o aluno e leva na sala de informática, mesmo sucateada, que tenha um ou outro computador funcionando, dá para botar os grupinhos para que eles possam estar dividindo o computador, para que eles possam estar olhando, para que eles possam ter acesso. O que foi que eu fiz? Eu vi que os computadores eles estavam sem internet, a internet não estava funcionando. Então, eu enchi os computadores de prints, que eu tirei, os que estavam funcionando, e em grupo eles foram vendo as imagens. Tinha um computador com internet, e esse computador eu conectei ele ao Data Show. Quando eu conectei eles ao Data Show, eles puderam ver as imagens. E eles vendo as imagens, já digitalizadas, já através da internet, que já teriam movimentações que eu poderia ter um trabalho diferente, eles tinham o computador na frente deles, em que eles poderiam estar vendo os prints, e poderiam estar vendo imagens em movimentos, GIFs, vídeos, através do computador que estava sendo projetado a tela no Data Show. E aqui tem algumas coisinhas. A gente tem o Google Maps, o aplicativo para smartphone. A gente tem o Google Earth, a imagenzinha do Google Earth. Só que essa imagenzinha do Google Earth, ela é também do aplicativo para smartphone. A gente tem a imagenzinha do Android, que dentro do Android, e dentro de outros sistemas operacionais para celular e computador. Mas focando aqui no celular, a gente tem que o Android, ele tem algumas funções nativas. O que são funções nativas?
são funções em que o próprio Android, para quem não sabe, o Android ele é criado pela Google, são funções em que o próprio Android ele já vem de fábrica. A Google já colocou essas funções nele. Aí, quando eu compro, por exemplo, um celular da LG, um celular da Samsung, a empresa pegou aquele Android puro do Google, customizou ele, porque o Android, para quem não sabe, é um sistema não pago, ele é praticamente gratuito. Customizou ele. Ao customizar o Android, eles deixaram com a cara da empresa e vai ter funções nativas que veio do Google e funções nativas que a própria empresa de marca do celular colocou nele. Tem algumas empresas que lançam alguns celulares, que é no caso meu, lançam alguns celulares em que já vem com Android puro, Android de fábrica, Android igual do Google mesmo. Ou seja, a gente vai limpando, tem essas funções dentro do smartphone e que a gente acaba não sabendo que tem. Por exemplo, tem o GPS no celular, já embutido. Muitas vezes quando a gente compra o celular, já vem o Google Maps instalado. Ou seja, a gente já tem um objeto da geotecnologia lá para a gente estar utilizando. Um outro objeto importante que eu trouxe para vocês, inclusive vou botar guardado, esqueci de pegar, que é o óculos de realidade virtual. Esse óculos de realidade, o VR, esse óculos de realidade virtual, ele tem de vários preços. Ele tem desde 1.000 e pouco, 2.000 reais, até de 30 reais. E até de 5 reais. Sim. Essa imagem aqui, essa imagem aqui é um dos básicos. Eu tenho um desse aqui. E como é que ele funciona? Eu tenho que tirar uma tampa e colocar o celular dentro dele. E ele vai funcionar dessa maneira. Tem outros que já tem uma tela própria. Tem outros em que são baratos. Por quê? Porque são reciclados. Tem alguns que são de papelão. E que tem vários tutoriais na internet ensinando a fazer. Ou então que você pode até comprar mesmo na internet. É um óculos de papelão mesmo, já com as lentes e tudo mais, bonitinho. Ou seja, eles podem ser até de graça se a gente souber utilizar da criatividade. Eu não sou criativo naquela linha em que que foi possível mensurar de 0 a 10 a minha criatividade, eu coloquei 2, eu coloquei 1. Não se preocupem. Se tem uma coisa que eu entendi em relação à criatividade, é que muitas vezes a gente não precisa criar algo. A gente só precisa ser criativo em pesquisar algo. A gente não precisa estar criando, a gente pode estar copiando sem problema nenhum. Tem algumas coisas que não precisam de referência. Por exemplo, se está olhando vídeo no YouTube, para utilizar em sala de aula, aquele vídeo no YouTube tem feito um óculos de realidade virtual de papelão, eu não vou precisar referenciar ele em sala de aula, porque eu não estou fazendo um trabalho científico, assim, propriamente dito. A não ser que eu faça um artigo e tudo mais, eu coloco lá o linkzinho do YouTube e tudo mais. Mas, na vida em geral, o professor em si, muitas vezes aconteceu de eu ter que puxar o celular na sala de aula e pesquisar determinada função de um aplicativo, porque eu não sabia direito como é que funcionava aquele aplicativo e como eu tinha que utilizar ele naquele momento. É isso que acontece. Quando eu falo de criatividade, eu estou falando de você ir atrás daquilo e não ficar parado esperando que caia uma ideia na cabeça de vocês. Não, vão trabalhando a ideia de vocês e vão principalmente pesquisando. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Se eu não me engano, isso aí é da BNCC também. Eu esqueci de botar o nomezinho ali. Mas tá na BNCC. E fala que as tecnologias elas são pautadas sim, ela está lá. Você pode utilizar dentro do ensino. Mas eles não especificam que tecnologia Está falando digital. Mas tem tecnologias digitais que elas já estão um pouco mais antigas. E é o que basicamente as escolas têm. Não sei se aqui tem algum aluno da UESP, com certeza já deve ter ouvido falar que a UESP ela disponibilizou tablets para algumas escolas, para alguns alunos e tudo mais, para que eles pudessem estar tendo EAD durante a pandemia. Só que esses tablets não funcionavam
não tinha as funções necessárias para se ter um EAD. Ou seja, a pessoa estava com um tablet, mas não servia praticamente de nada. Ou seja, quando a gente fala de tecnologias digitais, nem sempre as mais novas elas vão ser adequadas para determinado momento. Agora, uma pergunta que vocês podem participar. Quais já tecnologias sempre, entre aspas, temos à nossa disposição? Assim, durante o dia a dia, preciso de determinada coisa, vou pesquisar aqui. Vocês podem estar respondendo no chat ou ligando o microfone para poder falar. GPS. Mais algum, além do GPS? O smartphone, né? O smartphone. Mais algum? Acho linda a timidez de vocês. Bom, a gente tem o GPS e o smartphone. Se vocês prestarem atenção, dentro do GPS, que está dentro do smartphone, a gente está falando de dois aspectos um pouco diferentes que trabalham duas coisas. Por exemplo, dentro do telefone, ele tem, eu esqueci o nome do aparelhozinho, mas tem uma pecinha no smartphone em que ele vai ser capaz de identificar a direção que o celular está. O nome dessa... o nome da peça mesmo. Enfim, essa pecinha, ela vai dizer a direção que o celular está e ela vai ser capaz também de dizer como é que ele vai, qual é a direção que o GPS ele vai estar apontando para o norte. Por exemplo, quando eu pego meu telefone e viro ele de maneira vertical, a imagem vai estar de um jeito. Se eu viro ele de maneira horizontal, toda a imagem que estava na vertical, ela vai ser adaptada para que possa estar na horizontal, quando a gente liga aquela opção de rotação da tela. Pois é, esse aparelho é o mesmo que faz isso, é o mesmo que tem essa função. Esse aparelho também é o mesmo que quando eu coloco um GPS, quando eu abro o Google Maps, ele faz com que o norte seja apontado para determinada direção, ele vai acabar indicando o norte. Quando eu ligo uma rota lá no Google Maps para estar seguindo, eu vou estar ligando essa função do telefone. Eu vou estar fazendo com que o software mande um comando para o hardware para que ele possa estar funcionando. A gente está falando disso. Eu utilizo sempre isso, mas eu sei como é que funciona. Muitas vezes a gente nem sabe como é que funciona. E por que é importante saber como é que funciona? Porque tem aluno em sala de aula que sabe. E se você não sabe, você pode perguntar para ele. Lembra do início da nossa conversa que eu falei para ele, que eu falei para vocês que o que tem de mais importante para o aluno é ser sincero com ele. Ou seja, quando você não souber determinado assunto que você percebe que o aluno sabe, não tenha medo de perguntar. O aluno vai até se sentir animado em responder. Lembra do Matheus que eu falei, que o Matheus era o que inventava história para a mãe dele, é o Matheus que fazia perguntas imorais na sala quando não devia? Pois é. O Matheus, em determinado ponto, ele entendia bastante de jogo de computador. Ele gostava muito de jogar GTA, enfim. E todos esses jogos têm mapas. E quando eu estava explicando essa temática para o aluno na sala de aula sobre mapas, sobre cartografia, e eu vi que o Matheus gostava disso, de jogo, não parava de falar disso, eu levei prints, imprimi, levei impressões de imagens dos mapas de jogos, em que eles puderam estar trabalhando com os mapas dos jogos, incluindo o jogo que ele jogava. E ele gostou bastante. E ele participou da aula. E ele falou bastante. Ele me ensinou muito sobre o jogo dele e sobre características da geografia do jogo dele. Quando a gente fala de geotecnologias, a gente se depara com computadores e notebooks em salas de aula. Por quê? Dentro da graduação, pelo menos uma parte considerável dos alunos, não digo a maioria, mas uma parte considerável dos alunos, chega a levar o notebook para a sala de aula. E quando a gente leva o notebook para a sala de aula, é um dispositivo portátil. Quando a gente leva o notebook para a sala de aula, a gente vai estar levando
a gente vai estar levando um objeto em que pode ser capaz de auxiliar o ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, isso dentro da graduação. Mas sabe o que é estranho? É que em toda a minha vida, dentro da educação básica, eu nunca vi, quer dizer, eu vi uma vez um aluno com notebook em sala de aula. Com certeza, hoje, atualmente, mais alunos devem levar computadores para a sala de aula, mas eu duvido muito que esse número seja crescente em relação dentro da educação pública. Eu gosto de sempre levar minhas pesquisas para a educação pública. Por quê? Porque é na educação pública que a gente tem uma base da realidade em que muitas vezes acaba sendo marginalizado. Lá dentro da escola pública, com certeza tem pessoas que não levam notebook na sala de aula, geralmente quem leva é o professor. E dentro do computador a gente tem que encontrar maneiras de passar, dentro da educação básica a gente tem que encontrar maneiras de repassar assuntos dentro da sala de aula que tem a ver com essas temáticas. Por exemplo, eu tirei aqui um print do Google Earth. Como eu tirei um print do Google Earth, eu vou ter que explicar um pouco sobre o Google Earth para os alunos. Através de print? Não, como eu falei para vocês, pega um data show, mostra de maneira prática. A gente está muito acostumado a levar imagens para os alunos estáticas, e pouco a gente demonstra para eles. Esse é o Google Earth Pro, ele é um pouco complicado. Tá, o Google Earth Pro serve para a gente que está na graduação, para a gente que está fazendo pesquisa e tudo mais, para quem já passou pela graduação. Mas para quem tem, mas para os alunos, o Google Earth normal ele já serve. Muitos aspectos vai ser interessante para eles. Alguns alunos vão falar, professor, eu quero ver minha casa. E se o aluno tiver vontade, você põe lá aquela região lá da casa dele. Claro que não vai mostrar a casa exatamente do aluno. Mas, a não ser que ele mesmo coloque o aluno. Vai lá, coloca a imagem do... Enfim, vai no Google Earth, coloca o lugar onde ele mora. Ao colocar o lugar onde ele mora, a gente vai estar vendo a gente vai estar vendo aspectos geográficos daquela região onde ele mora. Ele vai ficar, nossa, tá vendo isso aqui? Determinado ponto é geografia pura, tudo mais. A gente tem o QGIS. O QGIS é para ser utilizado na educação básica? Dá, só que a gente precisa tomar cuidado. QGIS, ArcGIS. Por quê? Porque é uma linguagem mais complexa. Os alunos não vão trabalhar com esse programa agora. Eles vão trabalhar no futuro. Se eles quiserem trabalhar também. Ou seja, a gente pode até apresentar, a gente pode mostrar. Mas o que a gente pode mostrar para os alunos é justamente instigar a curiosidade deles de estarem pesquisando sobre determinado assunto. Por exemplo, tal aluno... Eu tenho uma amiga minha, que essa minha amiga, ela tem um curso de geoprocessamento. E ela disse que se interessou por geoprocessamento justamente porque no ensino médio dela, o professor levou o Google Earth para ela, e ela ficou curiosa de saber como é que se fazia os mapas, como é que se fazia as seções do relevo, como é que colocava imagens de satélite e tudo mais. E ela, com essa curiosidade já aguçada, ela foi atrás de programas, foi pesquisar e foi atrás de programas que pudessem estar criando um mapa. Foi aí que deu vontade dela fazer o geoprocessamento e ela se identificou com a área. E o último aí, eu estou mostrando até uma imagem esse aqui, ó. Uma imagem da internet, do Google Chrome, que é o Google Maps mesmo, que ele é disponível tanto como aplicativo de smartphone, de tablet, quanto na tela mesmo do computador. Tanto como programa de computador, quanto para website. Eu vou sair um pouquinho aqui do slide e vou mostrar para vocês de maneira mais prática agora. O Google Earth que eu tenho aqui presente no meu computador é o Google Earth Pro. Eu não vou ter todos esses programas como eu mostrei para vocês, para a gente fazer algo mais complexo, porque, como eu falei para vocês, o computador ele é novo, então alguns programas ele acabei ainda não instalando. Vocês estão vendo a imagem do Google Earth Pro?
Vamos só olhar o microfone, que está ligado aí ainda. Só para a gente dar desligada no microfone, por favor. Yilde, você pode desligar o microfone, por favor. Tainá, como é que eu faço para ouvir isso aqui? Eu tirei a minha foto. Como é que eu faço para ouvir isso aí? Eu tenho que apagar o microfone também, né? Ótimo. Obrigado. Aqui a gente tem o... Vocês estão vendo a imagem, estão? Ok. Aqui a gente tem o Google Earth Pro. O que eu vou falar para vocês sobre o Google Earth Pro dentro da educação básica? Eu não vou utilizar as funções do Google Earth Pro para os alunos. Por quê? Porque muitas funções eles não vão acabar sabendo utilizar. Mas dentro do Google Earth Pro a gente tem isso bem aqui, de pesquisa. O que eu vou colocar aqui... Esse aqui é um ponto que fica próximo à minha casa. Eu moro aqui nessa região, não é exatamente nesse endereço, tá? Em 2016, quando eu disse para os alunos para eles estarem vendo algumas imagens no computador e tudo mais, eu mostrei justamente a imagem parecida com essa que vocês estão vendo agora. O que foi que eu fiz para eles? Eu vim aqui na cronologia. Computador, se você quiser abrir, já pode. Pronto. Os pais desses alunos, o que eu reparei? Antes de eu dar essa aula para os alunos, eu meio que fiz uma pesquisa sobre a realidade deles. Não é exatamente a realidade em que eles vivem em relação ao espaço geográfico, mas a questão que eles vivem na questão social mesmo. Saber para onde é que os pais deles levam eles no fim de semana, saber para onde é que os pais deles levam eles no passeio, por exemplo. Como é que é a vida deles, se eles sabem nadar, se eles já foram no rio, enfim, eles moram próximo ao Rio Puti, a maioria. Como a maioria mora próximo ao Rio Puti, eu imagino que alguns pais devam levar eles para pescar, para nadar, enfim, fazer esse tipo de atividade. E eu perguntei mesmo para eles. Eu tentei conhecer os alunos, é algo muito importante. Conheçam seus alunos. Aqui a gente tem essa região da curva São Paulo. Aqui ainda quando ela estava sendo construída. Por isso que ainda a imagem está meio cinzentada, meio um pouco estranha. Então tá, o que eu quis mostrar para eles de geografia no lugar? Eu mostrei para eles basicamente como é que funcionava o curso do rio nessa região quais foram as modificações que ocorreram durante o ano, durante anos para eles. Aqui é uma imagem de 2005. A curva São Paulo ainda estava no iniciozinho, ainda estava sendo construída e tudo mais. E vou fazendo essa linha do tempo com eles. Fui mostrando como é que ocorreram as modificações. Lembrando que a maioria não era, a maioria já tinha nascido, porém era muito novo, não sabia distinguir basicamente o que foi que aconteceu durante o ano, durante os anos. Eles sabiam que tinha mudado alguma coisa, eles não sabiam como tinha mudado. E fui mostrando para eles como a qualidade das imagens também afetava no resultado final. Por exemplo, aqui a imagem de 2005, a imagem tem uma qualidade mediana. Ao passar dos anos, eu fui mostrando para eles que a imagem foi melhorando, a qualidade da imagem foi melhorando. Como a qualidade da imagem foi melhorando,
eles foram entendendo como é que funcionava, a questão da qualidade da imagem, a importância da fidelidade dos dados que foram coletados. Eu mostrei para eles coisas que eles nem sabiam que existia. Por exemplo, eles sabiam que tinham essa vilazinha aqui, ó. Essa vila aqui. Mas não sabiam que ela era irregular. Alguns alunos moravam lá e não entendiam por que lá eles tinham que eles tinham que utilizar a energia de maneira clandestina. Tinham que pegar a água do cano que não podia pegar. Eles não entendiam por que as ruas da casa deles não eram asfaltadas. Eu expliquei para eles. Eu expliquei para eles que essa região aqui, quando tinha cheia do rio, ela era a primeira a ser afetada pela cheia do rio. Então, toda vez que eles se mudavam para cá e vinham para essas casas, eles eram afetados pela cheia dos rios. Consequentemente, a prefeitura acabava não investindo nessa região onde eles moravam, justamente por conta disso. Mas sempre teimavam em voltar para essa mesma região. Eu fui mostrando para eles uma coisa que eu mostrei para eles, que eles ficaram bastante surpresos e que não sabiam que existia, era essa lagoa. Sabe? Eles viviam ouvindo o pai deles falar dessa lagoa, sabia que tinha essa lagoa, mas nunca tinham visto nesse aspecto. E os poucos que já tinham ido a essa lagoa não entenderam que lá era uma lagoa mesmo, pensavam que era apenas uma região mais alagada, como eles mesmos falavam. Outro ponto importante a ser mostrado também, em relação às imagens por satélite, foi a questão do período em que elas foram tiradas, em períodos de seca e períodos de cheia. E eles começaram a constatar que realmente tinha uma certa diferença. Se vocês prestarem atenção aqui, essa imagem aqui da curva São Paulo, ela já está completamente construída, já está funcionando, já tem uma movimentação. Ok, aí eu fui mostrar para eles um pouquinho do porquê que aconteceu tudo que aconteceu com a curva São Paulo, já trazendo um pouquinho também para a geografia social, por que dentro da geografia social, por que isso aconteceu, o que teve a ver o ambiente influenciando nessa região. E assim foram se passando os anos, até o ano 2000. Até essa imagem aqui. Foi no ano de 2016 que eu mostrei para eles. Essa sendo a última imagem e sendo a diferença mostrando a diferença do que de como era em 2005, 2007, até os dias atuais. E por que a curva São Paulo chegou a esse ponto? Por que ela está dessa maneira? Tão diferente de quando ela tinha sido projetada no início. Isso eu estou dando um exemplo da região que os meus alunos da época eles viviam. Mas sabe o que acontece também? É de quando o professor muitas vezes a gente tem que fazer concurso para outros municípios, outros estados, enfim. Então, a gente acaba não conhecendo a realidade daquele estado, daquela cidade, e a gente entra na sala de aula completamente despreparado. Uma coisa que o professor de geografia não pode fazer de maneira alguma é entrar dentro da sala de aula sem conhecer a região onde a escola está inserida. Se você não souber a região dos alunos, ok, você aprende, vai entendendo durante o tempo. Mas jamais vocês podem esquecer que a região da escola é a região onde os alunos mais moram. Então, estudar pelo menos aquela região onde a escola mora, a região onde a escola está inserida. E detalhe, não estudar apenas aspectos geográficos físicos, mas humanos também, e fazer com que os dois possam estar assim, interagindo nas falas de vocês, e trazendo sempre para a realidade. Teve uma vez que eu dei uma aula, negócio que eu não estou com o relógio agora, uma vez eu fui dar uma aula para os alunos, e eu estava com um relógio que eu comprei numa loja do Japão, da China, uma coisa assim. Eu comprei esse relógio, e esse relógio
ele era bem interessante, apertava ele, apareciam as luzes e tudo mais. E eu nem gostava muito de usar ele porque ele chamava bastante atenção. Mas eu tinha que dar aula sobre exportação, importação para os alunos. E foi onde eu levei esse relógio para eles. E eles ficaram fascinados, porque realmente era um relógio um pouco extravagante. E eu mostrei para eles ficarem interessados, eu deixei eles pegarem o relógio e tudo mais. Eu fiz com que eles tivessem contato com algo. Quando a temática é bem complicada e você percebe que a temática ela acaba não abraçando a realidade do aluno, você vai ter que levar essa temática para o aluno de alguma maneira. E eles precisam ter um contato direto com essa temática. Senão o assunto vai ficar chato, irritante, e não vai favorecer de maneira alguma a aprendizagem. Possibilidade de uso em dispositivos portáteis. A gente tem aqui duas grandes empresas, que uma é a Google e outra é a Apple. Que a gente tem o Android e o iOS. O Android, essa pesquisa é de 2017, mas atualmente esse número de 2 bilhões, se eu não me engano, ele passou para 3 bilhões. De pessoas que utilizam Android, que tem um smartphone com o Android. Uma coisa importante falar para vocês, existe uma diferença entre celular e smartphone. Quando a gente fala em celular, a gente está falando naqueles aparelhos um pouco mais antigos, em que eles não têm acesso à internet, em que eles não têm acesso a programas de computador, a programas e aplicativos de computador, de softwares, que possam estar sendo utilizados dentro deles de maneira mais complexa. Quando a gente está falando de smartphone, a gente está falando justamente do contrário do celular. A gente está falando de um aparelho que possibilita a utilização de aplicativos e softwares mais complexos através da internet. Mas eu já tive um celular que não tinha Android nem iOS, mas ele tinha internet. Esse celular era um smartphone. Só que ele era um smartphone não com as características atuais. Eu tinha um Nokia, esse Nokia não tinha um sistema operacional Android nem do iOS, óbvio, mas ele tinha internet. E ele funcionava com algumas funções como GPS, Facebook, naquela época, Orkut. Ele tinha algumas funções boas. E eu utilizava ele. Só que ele era lento, ele não funcionava da maneira como a gente utiliza atualmente. Ele era muito lento. Ele funcionava melhor as funções relacionadas próprias do celular, como reprodução de música, como SMS, que estava na moda na época. Eu me senti velho agora. E, enfim, eu tinha esse celular da Nokia. Ele era um smartphone, só que ele não tinha a tecnologia adequada e com bom processamento que o material que a gente tem hoje. Quais são as tecnologias boas? Os que têm Android e iOS. Tem outras tecnologias e sistemas operacionais disponíveis para a gente utilizar em smartphone ou tablet? Sim, tem. A gente pode utilizar? Pode. Ele é livre para a gente utilizar. Só que a gente já vai tendo em mente que as duas grandes são o Android e a Apple, ou que são o Google e a Apple. Então, tudo que for feito vai ser pensado nesses dois. Então, quando a gente pensa em utilizar dispositivos portáteis, o celular, o tablet, dentro da sala de aula, a gente tem que pensar na realidade do aluno. O aluno vai ter um celular da Apple ou um celular da Google? Um celular da Apple ou um celular que tem um Android da Google? Bom, é isso que a gente vai pensar agora. Por exemplo, se eu estou numa escola particular, estou dando aula, por exemplo, no SEV, dentro dessa escola, a gente vai saber basicamente qual é o público que a gente vai atender. E vai saber que terão alunos com Android e terão alunos com iOS, terão alunos com Samsung e terão alunos com iPhone. Então, eu já vou ter que ir preparado pensando em aplicativos que funcionem para as duas marcas. Se eu vou a uma escola pública, eu não tenho condições de ter um iOS. Eu não tenho condições de ter... Eu não quero ter um Android. Mas se eu for na escola pública, se eu tiver um iPhone,
eu vou ter que me adaptar para a realidade dos alunos da escola pública, em que muitas vezes eles nem celular têm, nem um tablet eles vão ter, mas o pai dele ou o irmão mais velho vai ter. Então, eles vão poder estar utilizando determinadas tecnologias emprestadas. E eles não vão poder estar exigindo uma marca para os pais deles, não vão poder estar exigindo algo que é emprestado. Ou seja, é preciso entender a realidade que o aluno está. Quando eu fui fazer uma pesquisa em 2017, foi identificado que numa turma de basicamente 27 alunos, 20 alunos tinham celular. Desses celulares, 18, se não me engano, eram smartphones, que davam para ser utilizado alguns aplicativos, como o Google Earth, como o Google Maps, enfim, alguns aplicativos. E dentro desses alguns aplicativos, a gente tinha que entender que a maioria tinha Android. Então, eu tive que adaptar minhas pesquisas através de um telefone Android, para que a maioria pudesse estar participando das pesquisas. E dando exemplo sempre possível, sobre o sistema operacional do iOS, que é o da Apple. Vale lembrar que o Android ele não é apenas utilizado por ser barato. Talvez o ser barato, o fácil acesso do Android, é o que mais faça com que pessoas tenham Android. Contudo, tem um outro ponto muito importante também, funções. Cada sistema operacional tem aquelas funções nativas que eu falei para vocês. E cada função nativa, ela pode ser colocada em um Android, pode ter um Android, mas não pode ter um iOS, porque a Apple ainda não atualizou, não quis essa função no seu sistema operacional. Outro ponto importante também do Android é a liberdade de aplicativos. A quantidade e a imensidão de aplicativos a serem utilizados dentro do Android é incalculável, principalmente quando a gente está falando de educação. E do iOS também é um bom número de aplicativos. Contudo, a Apple ela não dá essa liberdade autoral muito para a criação de aplicativos voltados para determinadas funções. Então, um dos motivos do Brasil, principalmente do brasileiro, utilizar Android é isso. Sim, ok. A gente tem aqui alguns aplicativos. A gente tem o aplicativo da ANA, que é um aplicativo, ele é criado pela Agência Nacional de Águas, e é justamente para ser utilizado sobre hidrografia. Ou seja, quando a gente está dentro da sala de aula, a gente vai ensinar um pouco de hidrografia para os alunos, acaba sendo enfadonho porque eles não vão entender. Baixo curso, médio curso do rio. Por que o rio ele se divide dessa maneira? Por que o rio vai para determinado lugar? Enfim, no aplicativo da ANA, tem como a gente estar olhando algumas funções dele, do aplicativo, que dá para a gente estar tendo essa noção de como passar para o aluno de maneira mais interativa. Ele é bom na educação básica? É bom, mas ele é melhor ainda para quem está na graduação, tá? A gente tem que tomar cuidado em utilizar alguns aplicativos na sala de aula. A gente tem expedições, o aplicativo de realidade aumentada e realidade virtual que pode ser utilizado para trabalhar no conceito de paisagem, lugar, entre outros. Esses só são alguns exemplos de aplicativos que dá para ser utilizado. Tem o Google Maps, que já foi citado, que o importante do Google Maps são as diversas funções que ele tem em apenas um único aplicativo. E ele é de graça, da Google. Tem um dos meus preferidos, que é o Landscape AR, ou então Air, que é um aplicativo de realidade aumentada que pode ser usado para trabalhar a compreensão do relevo. E que eu vou tentar fazer aqui mais tarde, eu vou tentar fazer algo mais prático para vocês sobre esse aplicativo, para vocês entenderem um pouco. E a gente tem um presidente simulador. Esse presidente simulador, ele é um jogo, e a gente não pode descartar, porque, como eu falei, a realidade lá do Matheus, que gostava de jogo, e eu mostrei para eles um mapa de um jogo, e ele ficou fascinado. Pois é, a gente tem um presidente simulador, que é um jogo, e que os alunos são bastante fascinados por essa temática um pouco mais lúdica. O presidente simulador, você vai ser presidente de um país fictício. E você vai tomar decisões. E dentro dessas decisões, você vai trabalhar a questão de território e refletir as questões sociais, econômicas e políticas do país, em que você vai estar gerindo. Você vai estar brincando de ser presidente. E dentro dessa brincadeira, você está estudando também geografia. Detalhe, eu botei presidente simulador, mas existem vários jogos que fazem isso de maneira gratuita. O aplicativo da ANA, que eu já falei para vocês.
Assim, acredito eu que atualmente o aplicativo da Anda, ele está um pouco, ele tá fora, ele estava fora de ar da última vez que eu olhei ele, mas atualmente eu acredito que ele já tenha voltado e esteja atualizado. Aqui é o jogo que eu falei para vocês, o simulador de presidente, que existem vários desses jogos, tá? O aplicativo com realidade aumentada, e esse aplicativo ele acaba sendo interessante porque você tem um quadrado na mão, você elabora, imprime um papel que tem vários pontos nesse papel, e esses pontos vai fazer uma leitura, o aplicativo esse aplicativo de realidade aumentada, ele vai fazer uma leitura daquele papel que você imprimiu e vai projetar de maneira digital um globo terrestre, em que você vai poder estar manuseando esse globo. Detalhe, não apenas o globo terrestre, mas você também pode ver a Lua e outros planetas. Esse aqui é um exemplo prático, assim, por imagem do Landscape A, aquele que eu falei para vocês. Que ele tem essa funçãozinha que você vai fazendo as curvas, você vai desenhando à mão, e você tira uma foto daquela imagem e o aplicativo vai transformar aquilo em um relevo. E você pode brincar com os alunos disso. Principalmente no ensino fundamental, isso é ótimo. E detalhe, ele não precisa de uma câmera muito boa. A câmera de um tablet, que geralmente as câmeras do tablet elas não são tão eficientes, elas já suprem essa necessidade do aplicativo. Eu vou sair um pouco aqui do computador e passar para o smartphone. Eu estou com ele aberto aqui. Pronta, Denilson. Agora a parte mais prática, professora. Está quase acabando. Tá ótimo. Aqui, já a tela do meu smartphone. Vocês estão conseguindo ver isso? Estão vendo? Certo. Aplicativo. Acredito que eu já tenha feito essa experiência com algumas pessoas, só que eu vou fazer agora de maneira bem mais rápida. Tá? Eu vou mudar aqui para a imagem via satélite. E vou acionar essa função aqui, Street View. Que é esse último bonequinho aqui, amarelo que aparece. Aparecem essas linhas azuis. É basicamente aquilo que o Google Street View que a gente tem dentro do Google, dentro do Google Maps, quando a gente acessa pelo computador. Coloquei aqui a UFP e vou clicar em um ponto específico. Como a parte mais prática, caso a gente tivesse presencial, eu diria para a gente sair da sala de aula nesse momento, para que a gente pudesse estar indo visitar essa paisagem, ver quais são as diferenças entre essa imagem e a imagem que a gente está vendo, e a imagem que a gente está vivenciando no momento. Uma coisa é a gente ver a imagem estática, outra coisa é a gente estar vendo a imagem em um ambiente real. Essa aqui é uma imagem 360 graus. Mas se eu for lá agora na UFP, com certeza essa imagem vai estar completamente diferente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente trabalha as geotecnologias, a gente não pode esquecer que a geotecnologia ela precisa ser pautada na realidade.
Se eu não consigo dar para as geotecnologias essa importância do real, eu não vou estar sendo lógico. Eu não vou estar sendo lógico com a realidade do aluno. Por exemplo, eu vivo em um ambiente em que tem um rio bem em frente à minha casa. Mas em nenhum momento eu fiz um artigo sobre o ambiente em que eu vivo. Para quem está começando a escrever agora, fazer alguma produção, é importante você observar esse ponto. Qual é o ponto que eu tenho interesse? O que é que vai influenciar na minha vida se eu fizer determinado assunto? Por que eu não falo de algo que eu gosto? Por que eu estou falando de algo que apenas uma pessoa mandou eu fazer? Não. É bom vocês terem conhecer o ambiente em que vocês já estão inseridos. Então, não tenham esse receio. Tá? Então, vocês têm que mostrar para o aluno aquela realidade em que ele está vivendo. Mas não é uma realidade estática. E explicar para ele que essa realidade é sim móvel. E ainda bem que é. Está quase acabando. Aqui eu trouxe uma sequência didática para a gente utilizar dentro da sala de aula. A gente tem aqui, a gente tem um conteúdo. Dentro desse conteúdo, a gente tem uma temática, o relevo terrestre. A gente tem objetivos, a gente tem os materiais que vão ser utilizados, o desenvolvimento da atividade e a avaliação. O que eu quero dizer para vocês é que é apenas um exemplo de como a gente vai utilizar determinadas geotecnologias dentro da sala de aula, porque além do plano de aula comum que a gente faz, a gente tem que fazer um segundo plano dentro desse plano inicial, de como é que a gente vai trabalhar as geotecnologias na sala de aula. Basicamente isso. E a gente não pode ficar ligado apenas a uma única sequência a gente não pode ter apenas um único plano. A gente precisa ter o plano A, o B e o C, somente quando se trata de tecnologias. Outro dia eu fui fazer uma entrevista para uma seleção e eu não estava conseguindo abrir o Google Meet no celular. E já tinha começado dado o horário da entrevista. Eu cheguei atrasado no horário dessa entrevista. E eu fiquei bastante constrangido em chegar atrasado. Porque a tecnologia ela acabou não favorecendo a maneira com que a minha necessidade naquele momento. Ela acabou falhando. A tecnologia é falha. Tá? Se a gente humano é falha, imagine algo que o humano criou. É bem mais falha ainda. Então é bom a gente ter sempre esse plano dentro do plano de aula, que é para justamente a gente ter uma ideia de como de como a gente vai reagir em determinada situação. E agora, vocês têm alguma pergunta? Quais são as nossas considerações? Quais são as perguntas que vocês têm a fazer em relação a tudo isso? Vocês estão fazendo perguntas? Está aberto. Quem quiser falar. Bom dia, professor Edenilson. Bom dia. Como você bem colocou, professor Edenilson, entender geografia é entender essas relações, sociedade e espaço. É conhecer o mundo em que vivemos, desde o planeta como um todo, até a nossa casa e as sociedades em que nós vivemos. E você colocou também como é importante contextualizar o ensino da geografia para os alunos terem interesse
Dentro disso, professor, gostaria de saber sugestões de aplicativos que podemos estar trabalhando na sala de aula. Vocês podem, em questão dos aplicativos, eu trouxe aqui nessa imagem mesmo que está sendo apresentada para vocês, tem vários aplicativos de smartphone que dá para ser utilizado em sala de aula, em que alguns também são encontrados também para computador. Em que a gente tem o Google Street View, que antigamente ele tem um aplicativo próprio dele, que é aquele aplicativo que imagens 360 graus. Outros nós temos o Google Maps, que é basicamente o que a gente encontra no computador, só que agora para celular, claro que de maneira simplificada. A gente tem o Facebook. O que o Facebook influencia nisso? Então, o Facebook ele tem a função de localização. Ele utiliza o GPS do celular. Então, você tira uma foto, marca o lugar onde você está. Ao você ver aquela postagem que tem determinado lugarzinho lá dizendo estou na UFP, clica lá na UFP, ele vai te mandar direto para um mapa. Nesse mapa a gente já pode trabalhar questões cartográficas. Outra coisa importante de trabalhar também é a questão de comunicação dentro da sala de aula. Em muitas escolas, eles acabam não favorecendo a utilização de algumas tecnologias, como o smartphone. E eu até entendo. Antigamente eu era bem contra, tem que ser utilizado, pronto. Não é bem assim não. Cada realidade ela tem que ser respeitada. Quando a gente fala da realidade ser respeitada, a gente está falando também de entender que na escola é preciso ter uma conversa com a coordenação, com a direção da escola. Ao ter essa conversa, muito vai ser flexibilizado com a utilização de algumas tecnologias dentro da sala de aula. Sobre outros aplicativos, tem um aplicativo do IBGE, ele é muito bom para utilizar para o ensino médio. Dentro desse aplicativo do IBGE, ele tem praticamente um link com toda a biblioteca do IBGE. Então, tem muito material bom lá que dá para ser utilizado, principalmente no ensino médio. O Movit é um aplicativo de localização de ônibus. E dá para a gente saber, mais ou menos, com o horário que o ônibus passa. Eu lembro que eu ia de ônibus para a escola e eu nunca sabia o horário que o ônibus passava. Às vezes eu chegava atrasado na parada de ônibus, o ônibus já tinha passado, eu me zangava bastante. E quando eu entrei na UFP, eu descobri esse aplicativo. E eu praticamente nunca mais tinha perdido nenhum ônibus para chegar na UFP, né? Claro que às vezes acontecia do imprevisto do aplicativo ele não funcionar. Como eu disse, a tecnologia é feita pelo homem. O homem, muitas vezes, se o homem é falho, imagina a tecnologia dele. O Movit, ele tem mapa. Dá para trabalhar cartografia. Dentro do Movit também agora tem a função de mudar para imagem via satélite. Dentro do Google Maps, no aplicativo, tem a opção de relevo. Dá para a gente estar trabalhando no relevo. O Uber, muita gente está utilizando. Uber 99, Driver. Muita gente está utilizando esses aplicativos de transporte. E esses aplicativos de transporte, eles têm também esse mapa e eles vão dar uma perspectiva social também. É só dar o exemplo aquele do Uber que o Lucas tinha falado, que às vezes não chega o Uber na casa dele. A minha questão também, a questão mais social, a questão de dizer por que o Uber não chega na minha casa. E vai dando esses exemplos com os aplicativos que os alunos já têm no celular deles. A gente não precisa estar procurando, se acabando de procurar um aplicativo que seja ótimo específico para determinado ponto. Não, a gente já olha aquilo que já vem no celular, a gente já olha aquilo que os alunos já têm e já estejam utilizando. Tem o Google Earth para celular, tem um jogo, por exemplo, é o Pokémon Go, mas tem tantos outros. Tem Minecraft para celular e para computador. Tem bússola, tem celular que já vem com a bússola integrada nele. A gente tem o Instagram, que tem a função parecida com o do Facebook, só que o Instagram ele está sendo utilizado mais vezes por jovens. Então, como antigamente era o Facebook, hoje em dia é o Instagram a ser utilizado dentro das salas de aulas de maneira mais direta. Tem um Waze, que tem a função parecida com o do Google Maps. E eu deixei por último falar do WhatsApp, dessas imagens, né? Esse do WhatsApp, ele é muito bom, porque ele está dando duas funções agora diretamente ligadas às tecnologias, que é a localização fixa e a localização atual. A localização atual, você liga a localização atual e envia para a pessoa. Ao enviar a localização atual da pessoa com o GPS do telefone ligado, a gente vai estar dando exatamente onde eu vou estar. Se eu estou caminhando até a UFP, vai mostrar todo o meu caminho até a UFP e o ponto onde eu estou. Se eu dar a localização física, eu vou dar a localização fixa do lugar onde eu estou. Ou seja,
eu consigo fazer com que o aluno tenha uma interação direta com as geotecnologias que ele já tem. Com certeza eles já foram para determinado lugar e o pai falou, a mãe falou, manda a localização. Ou então eles vão receber uma visita e eles falaram, manda a localização aí para saber onde é. Ou seja, eles têm já contato com as geotecnologias. É só mostrar para eles quais geotecnologias que tem à disposição deles. Além desses aqui, ó. Esses exemplos aqui são exemplos mais diretos para a educação, como o Landscape Air, o Romé, o Expedições também, o aplicativo da Ana. São exemplos. Esse slide eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Mais alguém? Tem uma pergunta? Vocês podem também estar colocando no chat, gente, alguma pergunta, alguma dúvida. Discordando de mim também, para me colocar. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma consideração? Eu acho que se não tiver, Denise, você pode estar fazendo suas considerações finais, então, né? Então, já de antemão, aproveitando para agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade em trazer uma discussão tão importante hoje, né, que são os das geotecnologias no ensino, né, e no caso específico nosso aqui no ensino de geografia. Mas a palavra está com você. Certo. Eu sempre gosto de encerrar falando que eu estou falando de geotecnologias, mas a necessidade das geotecnologias ela não pode sobressair sobre a necessidade de utilizar alguns recursos didáticos já clássicos, como o quadro, como o livro didático. A geotecnologia ela não vem para substituir, pelo contrário, ela vem para complementar. Se ela estiver substituindo, pode ter certeza que vai ficar enfadonho igual o DataShow ficou, em alguns casos. Por exemplo, eu estou utilizando o DataShow, só que o aluno está dormindo lá no fundo da sala de aula. De início, eu lembro que era bastante interessante utilizar um DataShow. Hoje em dia, a gente precisa a gente tem que pensar o dobrado, a gente tem que trabalhar o dobrado para pensar em uma metodologia que o DataShow vai ser interessante para eles. Caso contrário, vai ser igual a tecnologias. Todo mundo vai estar utilizando e não vai ter e vai ficar chato do mesmo jeito. É por isso que o livro ainda é um amigo do professor muito importante. Porque até para usar já tecnologias é preciso ter uma base teórica. Essa base teórica, tanto para o professor quanto para o aluno. E o aluno vai ter o livro como uma base teórica escrita. E ela é necessária. E a gente não pode esquecer que o livro, ele muitas vezes está digitalizado. Tem livros que já têm essa função digitalizada. Então, como a gente já tem essa função digitalizada, a gente já pode utilizar isso a favor. Tal escola não utiliza livro. Tal escola não pode usar o smartphone na sala de aula. A gente pode pegar um livro que está no tablet, um livro que está no smartphone, e explicar para a escola. Olha, o próprio livro diz que tem uma função que dá para ser utilizada com o smartphone. Tem um aplicativo do livro. Posso utilizar o smartphone em sala de aula? Pode, mas só o seu. Você não pode utilizar outros smartphones, apenas o seu. Ok, tudo bem, sem problema. Então, uma ideia básica. Leva o seu leva o DataShow, leva o computador e leva o smartphone. Tem programas de computador que trabalham em espelhar a imagem de um celular diretamente para um DataShow. Ou seja, o que eu fizer no meu telefone, eu vou estar mostrando para os alunos no DataShow. Isso já é diferente, uma maneira diferente de se utilizar um DataShow. Isso já é uma maneira diferente de estar se utilizando o smartphone. Isso é uma maneira diferente de estar conversando com os alunos de vocês. Se atualizem, principalmente perguntem para os alunos do que eles gostam. Se a gente não trabalhar com o que eles gostam, eles não vão se importar com o que a gente fala. Se a gente não se importar na realidade deles, eles não vão se importar com a gente. E nem com o que a gente fala. É isso. Acredito que foi, professor.
Então, Edenilson, realmente estamos muito felizes de poder contar com você mais uma vez, né? Então, e com certeza, né, os participantes do minicurso usufruíram bastante, né, das suas dicas. Já de antemão, gostaria de solicitar a disponibilização dos slides, para que eu possa estar também repassando para os participantes, especialmente por conta de todas as dicas, né, dos links que você mostrou, que dão acesso, né, a várias instituições, né, e, obviamente, que podem ser utilizadas em sala de aula, né, o uso das geotecnologias disponibilizadas por essas instituições. Então, agradecemos, então fique à vontade para participar, né, do restante do curso de hoje.